Estávamos falando diríamos assim, de uma cultura científica e uma cultura religiosa, de certo modo, apresentada sempre em contraposição dialética, ou seja, uma se afirma e outra se nega, e uma afirma e outra nega. Então eu queria aqui trazer a esta fala aquela frase de Blaise Pascal, que precisamente ele na sua vida, no século XVII, ele se encontra com esta briga entre visão do mundo científica e visão do mundo religiosa, e ele era um cientista religioso, piedoso. E ele, falando aceitando que houvesse um Deus, ou se pudesse chegar a Deus através da ciência, e então esse Deus seria a primeira causa, o primeiro motor, o primeiro princípio, e ele zombava dizendo, já se imaginaram o ser humano fazendo uma oração, uma prece à primeira causa? Oh, primeira causa, oh, primeiro princípio, tal, eu te adoro, eu te amo. Já pensaram? Então, ele dizia, é totalmente diferente o Deus da ciência, o Deus dos filósofos, que ele dizia, e o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob. Evidentemente, aqui estou me referindo à tradição ocidental. E ele dizia, então, o Deus da Bíblia é diferente do Deus dos filósofos, porque é um Deus pessoal, é alguém ao qual você pode se dirigir de tu a tu, em diálogo, de pessoa a pessoa. E aqui, então, um teólogo espanhol, mas que se naturalizou salvadoreño, amigo do bispo Óscar Arnulfo Romero, em um de seus livros, dizia mais ou menos assim, que quando você quer dar uma concepção de Deus, não pode chegar, de certo modo, com um conteúdo racional, pensado, argumentado, mas deve-se deixar desafiar por ele. E dizia ele também, o mesmo que acontece com o ser humano. Você não pode chegar com uma definição de ser humano já aplicada como uma camisa de força à realidade humana. Deve deixar a realidade humana aparecer para, a partir daí, você descrever ou definir. E, no caso de Deus, ele dizia assim, a tradição cristã sempre afirmou um ser pessoal. E este ser pessoal tem a presença, de certo modo, privilegiada em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, que diz, segundo os evangelhos, quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, nesse sentido, podemos dizer que o Deus da cultura ocidental, essa que nos colonizou, é um Deus pessoal. E poderia-se dizer muita coisa sobre diríamos assim, o processo de revelação de Deus na história, a presença dele na história, mas, claro que, em síntese, a maneira de ser da vida de Jesus de Nazaré é o modo de ser do Deus cristão. Isto não significa que o cristianismo, como alguns chegaram a pensar, seja um cristocentrismo universal, onde, como a política ecumênica sempre fez com que se aceitaria nas outras manifestações religiosas,
se aceitariam outros pensamentos religiosos sempre que de alguma maneira se adaptassem e coincidissem com as afirmações cristocêntricas. Evidentemente, isto está, de certo modo, contrário a o que nos relatam os próprios evangelhos. Porque os evangelhos, de certo modo, apresentam a uma pessoa, apresentam a um modo de ser. É porque não se poderia dizer nem um modo de ser de um homo religiosos, dado que, na tradição cristã, esta pessoa, historicamente comprovada ou demonstrado que foi uma pessoa histórica que existiu, ela foi a pregação que se constituiu no... Aliás, o pregador que se constituiu na pregação. Então, de tal forma que diríamos assim, o que se diz de Deus, de como é Deus, está encarnado nesta pessoa. E esta pessoa era extremamente aberta, onde não havia propriamente limites de, vamos chamar assim, concepções divinas. Sabe-se, por exemplo, com a samaritana, sabe-se, por exemplo, que aquele Rulfo, um soldado, foi curado. Então, não, como é que diríamos assim? Ele tem uma abertura onde acredito que Deus se faz presente através da bondade, da fraternidade, da solidariedade, da generosidade humana. E este é o que faz presente a Deus. Retirado este modo de ser de Deus, de Jesus. Retirado deste modo de ser do Deus cristão. E por isto é que não podemos chegar às pessoas que têm outras religiões já com uma definição de Deus que não cabe aqui, então não pode ser considerado religião ou presença de Deus nessas manifestações religiosas. Acredito que estas manifestações religiosas, outras, se tem solidariedade, generosidade, fraternidade, evidentemente, a partir do Evangelho, a partir do que Jesus de Nazaré mostrou, é que Deus está presente. Claro que todos os estudiosos de dizer como é Deus, quem é Deus, etc., e se se demonstra sua existência, sua presença, eles utilizam a seguinte frase: a Deus não se demonstra no sentido científico. Deus não tem essa lógica matemática, Deus não entra numa fórmula racional, até porque isso seria, de certo modo, idolátrico, ou, de certo modo, uma tentativa de uma certa extrapolação racional de dizer, realmente conseguir dizer o que é Deus, quem é Deus. E nesse sentido, então, claro que se não se demonstra, então a Deus se mostra. A Deus se mostra. A presença de Deus, ela aparece na vida, assim como apareceu na vida de Jesus. Agora, claro que essa pluralidade de religiões, e atualmente a teologia contemporânea está falando assim de pluralidade de religiões, pluralidade de manifestações culturais religiosas, pluralidade de teologias. Bom, eu tenho um certo pé atrás com essas, de certo modo, essa aceitação de uma certa pluralidade de religiões,
e pluralidade de teologias. Porque, desde o ponto de vista do cristianismo, primeiro, há pluralidade de culturas, mas não há pluralidade de teologias. A teologia se encontra precisamente nessa, vamos a dizer assim, unidade universal da dimensão divina no ser humano. O ser humano tem essa dimensão divina e essa dimensão é única e universal porque é humana. Porque se a gente cai na trampa de dizer temos uma pluralidade de teologias, quando você vai a ver o corpus teológico onde se introduz uma determinada visão de Deus, então você já limitou, já recortou, já reduziu até o absurdo o que vem a ser Deus. O mesmo acontece com essa pluralidade supostamente de religiões. Na pluralidade de religiões, se mantém essa pluralidade de religiões, não se pode manter nem sequer um diálogo frutífero, um diálogo positivo. Não é que se negue essa pluralidade de religiões e essa pluralidade de culturas religiosas, mas se tem que encontrar o ponto onde a humanidade se encontra. E esse ponto é, evidentemente, sua dimensão transcendental. E, claro, desde o ponto de vista da perspectiva cristã, o centro, com toda certeza, é a atitude, é a vida, é o comportamento de Jesus de Nazaré.